Amado irmão e amada irmã, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, vos abençoe, querido irmão, querida irmã. Lembrando que amanhã é quinta-feira e amanhã às 19h30 estarei no altar, se assim for da vontade do Senhor, trazendo uma palavra que eu vou amanhã passar o dia buscando a palavra no monte cedinho. Amanhã até que todo mundo está curtindo o feriado, passeando, eu vou estar no monte. E você que precisa de uma oração, você que tem algum pedido, faça o pedido pelo WhatsApp, pode fazer pelo WhatsApp. E amanhã eu no monte apresentarei seu pedido ao Senhor. Querido irmão, querida irmã, faz um esforço, mas um esforço mesmo verdadeiro de comparecer amanhã, para juntos nós estarmos buscando o Senhor, ouvindo a palavra, glorificando o nome dEle, adorando Ele. E você vai ver como há mudança na vida dos verdadeiros adoradores. Por isso eu te convido amanhã, Rua José Jorge de Freitas, 341, bairro Manuel Pena, cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. O Senhor Jesus, Ele ia muito para o monte orar, amado irmão. Muito. Pode olhar na Bíblia que você vai olhando na Bíblia, você vai encontrando Jesus se retirava para orar no monte. Então amanhã, às 8h da manhã, estou de partida para o monte e só volto trazendo a resposta que você tanto precisa. Vou buscar, pedir para o Senhor Jesus, vou implorar para que Ele traga a palavra que liberta, transforma, prospera, restaura e salva. Se você abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, lá no versículo 39, você vai encontrar o Senhor Jesus no monte, orando. Lucas 22, no versículo 39, Jesus no Getsêmani. E saindo foi como de costume, saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Quer dizer, como de costume ele foi para o monte orar. Muitas pessoas sofrem, famílias, empresa, país, nação, sofre por falta de oração. O Senhor Jesus, você nota aqui o que ele fala. Em Lucas 22, no versículo 39, você nota o que o Senhor Jesus fazia. Subia no monte direto, orava direto e pediu para nós ser imitador deles. Então, querido, olha o que diz. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Então, o que nós temos que fazer? Acompanhar o Senhor Jesus. Acompanhar em oração, ora na tua casa, amanhã é dia de vir na igreja, na casa do Pai. Venha, querido, venha, faz força, deixa a vaidade, a preguiça, a moleza, a desculpa para lá, deixa tudo, parente, e venha amanhã orar, venha nesse altar amanhã, venha amanhã, amado irmão, coloca a tua mão nesse altar e faz um pedido para o Senhor. Amanhã eu vou passar o dia no monte orando, por isso faça seu pedido de oração pelo WhatsApp. E à noite esteja aqui, querido. Você de longe, você de perto, amanhã é feriado. Quantas pessoas que não andam quilômetros e quilômetros para ir passear? Outros andam, quilômetros e quilômetros para ir no hospital ser internado ou visitar alguém internado. Então não é melhor andar quilômetros e quilômetros e vir louvar, glorificar, adorar o dono da vida? Ele é o dono da vida. Ele é o dono da prosperidade. É Ele quem tem vida e vida em abundância. Uma vez que você adora Ele em verdade e espírito, é muito melhor do que andar quilômetros e quilômetros, ficar numa fila de hospital, ou ficar numa fila para ser apalpado para ir visitar um filho ou um parente atrás das grades preso. Então é muito melhor, amado irmão, vir amanhã adorar o Pai Celestial. Olha o que ele disse no versículo 40. Versículo 40, Lucas 22, versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse:
o lugar escolhido, ao monte. Orai para que não entreis em tentação. Veja bem, qual que é o segredo para não entrar em tentação? Qual que é o segredo para a tentação não entrar no lar, na vida de muitos, no casamento, na empresa, no trabalho? Qual que é o segredo? Está aqui, ó, Senhor Jesus ensinando, ó. Chegando ao lugar escolhido, que eles tinham ido para o monte orar, Jesus lhe disse aos discípulos, quem que é os discípulos do Senhor Jesus? Você, eu, sua família, minha família, o povo. Todo aquele que adora o Senhor Jesus é discípulo dele. Qual que é o recado que ele dá para os discípulos? Orai para que não entreis em tentação. Quando você ora, você não entra em tentação. Por exemplo, quantas pessoas não entram numa tentação de um adultério? Por que entrou? Porque não estava orando. Quantas pessoas que não entram no vício das drogas? Quer tentação pior do que isso? Vício de droga, de bebida, de cigarro. Quantas pessoas entram numa tentação dessa? Porque não orou. Então, o Senhor Jesus recomenda o quê? Orai para que não entreis em tentação. Orais. Então, quantas famílias não têm o hábito de orar? Quantas pessoas não têm o hábito de orar? Então, entra em tentação. Quer tentação pior do que estar devendo para os outros e não ter como pagar? Quer tentação pior do que você querer prosperar na vida e não consegue prosperar? Porque você entrou numa tentação, né? Pobreza, miséria. E Jesus, Senhor Jesus, recomenda o quê? Orai para que não entrei em tentação. Quando você ora, quando você invoca o nome do Senhor, quando você adora Ele, Ele te livra das tentações da carne, das tentações do mundo, te livra da cilada de Satanás. Então temos que orar. Versículo 41. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, cerca de uns 25 metros. E de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Eita, amado irmão, como é que é forte você saber ler a Bíblia? Como é que é forte você orar e falar as palavras que Jesus determinou, para não falar besteira, não fazer essas orações que essas igrejas ensinam. Campanha disso, campanha daquilo. Dá isso que Deus te abençoa. Dá aquilo. Mentira, amado irmão. Não, Jesus não perde nada. A única coisa que ele recomenda: orai para não entrar em tentação. Vê se ele falou assim, ó, dá seu carro, participa da fogueirinha, pega um carnezinho, pega uma campanha, pega um envelope, põe um véu na cabeça, acredita em imagem de santo, vai no benzedor, vai no feiticeiro, vira espírita. Vê se ele fala isso. Não, querido. A única coisa que ele fala: orai para que não entrei em tentação. Mas orar sem pecado, viu, querido? Se você é uma prostituta, se você é um gay, uma lésbica, se você tem ódio, tem mágoa, se você é viciado, amado, como é que você vai orar? Então o que temos que fazer? Se despojar, pedir perdão para Deus, falar: Pai, perdoa meus pecados, Pai, perdoa minhas iniquidades, Senhor Jesus, eu me arrependo. E parar com a prática de pecado, querido. Pedir perdão, se arrepender e abandonar a prática do pecado. Não é fazer igual muitos caras de pau. Tá pecando e fala para Deus: perdoa meus pecados, e faz pedido para Deus. Ai, perdoa minhas iniquidades. Deus não te perdoa, querido. Você tem que abandonar a prática do pecado, da imoralidade. Aí sim, aí sim. Aí ele ouve tua oração. Aí a tua própria oração te livra da tentação. Querido, presta atenção para você ver como a nação é enganada dentro de igreja. Ó, o próprio Senhor Jesus, o próprio. Não é homem não, hein? Senhor Jesus. Ó, orai para não entrar em tentação. Veja se ele falou assim, ó, pede pro ancião, pede pro cooperador, pede pro padre, pro papa, pede pro pastor, pede pro bispo, pede pro apóstolo,
Pede para os obreiros, evangelista, presbítero. Pede para ele, vê se ele acha. Não tem, amado irmão, essa passagem na Bíblia. Não. Ele disse, ó, orai para que não entre em tentação. Então, para você não entrar em tentação, pobreza, miséria, prostituição, um câncer, uma AIDS, diabetes, infarto, derrame, impotência sexual, briga no casal, fraqueza espiritual, para se fortalecer, o que Deus ensina para você? Orai para não entrar em tentação. Vê se ele fala assim, pega o carnezinho, participa da fogueira santa. Vê se ele fala assim, ó, começa a orar em língua, fala em língua. Entra em igreja que faz comércio. Não, querido, não é isso que ele ensinou, não. Então, para você se livrar de qualquer desgraça, qualquer tentação, qualquer pobreza, miséria, vícios, demônios, é somente orar. Quem ensinou isso? Senhor Jesus. Lucas 22, versículo 40. Orai para que não entreis em tentação. Então, como você vai se livrar de qualquer situação difícil? Orando e abandonando a prática do pecado, pedindo perdão para Deus, tendo uma vida digna com Deus. Se não é batizado, se batiza. Se é batizado e está tratando a obra de Deus relaxadamente, para com isso. Trata a obra de Deus séria, com temor. Aí Deus vai ouvir sua oração, querido irmão. Versículo 41. Versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Apareceu para o Senhor Jesus. Ele estava orando, o anjo apareceu do céu para confortar ele. E, versículo 44. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Veja bem, Jesus orava intensamente. As pessoas querem receber bênção do Senhor Jesus, mas tem preguiça de orar. Aqui é o Filho de Deus, o próprio Deus, Senhor Jesus, ele orava intensamente. Então veja a exortação dessa palavra. O próprio Senhor Jesus pediu para quê? Sermos amigos dele. Ele disse, vós sois meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Seja meus imitador, como filho amado. Então veja bem, o Filho amado de Deus, Senhor Jesus, orava intensamente. Você descobriu, amado irmão e amada irmã, porque de repente a tua vida não está bem? De repente você tem problema espiritual, sentimental, físico, conjugal, financeiro, problema espiritual, problema de saúde. Você descobriu, amado irmão, como resolver isso? Oração incessante. Orar sempre. Se você ora uma vez por dia, passa a orar 2, 3. Se você ora 2 ou 3 vezes, já tem o hábito de orar 2, 3 vezes por dia, ora 6 vezes, amado irmão. Pode orar andando, de pé, sentado, deitado, de cabeça para baixo. Você pode orar de qualquer jeito. A Bíblia, você encontra homens na Bíblia orando de todo jeito. Orando em cima da casa, orando de joelho, orando de pé, orando deitado. O importante é você orar. Ora, se despoja dos seus pecados. Quem ensinou isso? O próprio Senhor Jesus. Olha o que diz o versículo 45. Levantando-se da oração, o Senhor Jesus estava lá de joelho orando, e ele, levantando da sua oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Dormindo, hein, amado irmão? Eita tristeza, hein? Você já pensou? De repente, você tem uma família que não gosta de orar, uma família que não gosta de servir a Deus,
Ou de repente você não gosta de servir a Deus e sua família serve a Deus. Então veja bem como é que é triste. O Senhor Jesus orando incessantemente, a ponto do suor dele virar gotas de sangue, e os discípulos dormindo. É o que acontece com muitas pessoas, com muitas famílias. É o que acontece. Às vezes você vai na igreja, mas não tem o hábito de orar. Às vezes você nem na igreja não vai, também não tem o hábito de orar. Orar é falar com Deus. Orar é criar uma amizade íntima entre você e Deus. Querido, o segredo de mudança de vida, o segredo de você ser batizado pelo Espírito Santo é oração, mas fora do pecado, querido. Querida irmã, se você está em pecado, como é que vai orar? Por exemplo, um recado que eu dou para toda mulher brasileira. Mulher brasileira, Deus abomina a prostituição e a sensualidade. E hoje, as mulheres brasileiras, não todas, 90%, estão muito vaidosas, querida. Toma cuidado com essas calças que você expõe, que desenha a silhueta do corpo. Isso é sensualidade. Então Deus abomina a sensualidade. Aí como é que você vai orar, mulher brasileira? Como é que você vai orar se você pratica a sensualidade e Deus abomina a sensualidade? Os homens, mesma coisa. Homens brasileiros, toma cuidado com a sensualidade. Os homens estão partindo para um lado muito triste. Estão colocando piercing no nariz, piercing na sobrancelha, estão tirando sobrancelha, estão usando maquiagem, estão usando essas calcinhas apertadinhas, calcinha de mulher. Querido, não estou aqui para falar mal da sua vida, não, amado irmão. Eu estou te alertando que se você estiver fazendo essa prática, pornografia, então, amigo, amado irmão, de repente, você ora, mas Deus não vai te ouvir. Não, porque Deus abomina o pecado, a sensualidade, a prostituição. Então, homens brasileiros, mulheres brasileiras, toma cuidado com a sensualidade. A sensualidade é abominável aos olhos do Senhor. E uma vez que as pessoas praticam sensualidade, esse shortinho, essas coisas, então veja bem, são pessoas que ora e Deus não ouve essa oração. Mas se você abandonar a prática do pecado, prometer para Deus, pedir perdão, Deus te perdoa e ouve a tua oração. Querida irmã, querido irmão, olha o que disse o Senhor Jesus para os apóstolos. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Olha, mais uma vez, querido, onde está isso, pastor Laudelino? Lucas capítulo 22, o versículo 46. Aí você descobre, porque tem tanta família destruída, nação destruída, igreja destruída. Querido, não assusta com o que eu vou te falar, não. Não assusta, não. Mas presta bem atenção. Deus não ouve oração de quem está em pecado. Presta bem atenção. Não, ele não ouve. Isaías 59, versículo 2. Isaías, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Salmo 101, versículo 7 e o versículo 6. Você olha na Bíblia, Deus fala: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Quer dizer que ele não ouve oração. Agora eu pergunto para você, e esses pregadores atuais que mente e engana, desvia a verdade da Bíblia, a maior parte dos pregadores, desde evangelista até o Papa, com mentira e enganação, será que Deus está ouvindo esses pregadores? Aí você descobre qual a igreja que você vai. Por exemplo, você acha que Deus vai falar na boca de quem faz fogueira santa? Se Deus abomina isso? Você acha que Deus vai falar na boca de um pregador ou uma igreja que rebatiza quem já foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? E o próprio Senhor Jesus disse:
um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Você acha que Deus vai falar na boca de um pregador que está dentro de uma igreja que tem ministério de dança? Você acha que Deus vai falar na boca de um pregador que dentro dessa igreja tem comércio? Aí você descobriu onde você está? Qual que é a palavra que você está ouvindo aí mesmo? Você está ouvindo a letra da Bíblia, essa letra aí que mata. Essa daí mata. Porque essa daí não é a palavra de Deus. Então veja bem, você tem que olhar qual a igreja que você está entrando. Porque o Senhor Jesus disse, não quero que venda e nem compra, não faça comércio na igreja. Ele disse, a casa do meu pai é casa de oração. O Senhor Jesus disse, olha só, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E você está dentro dessas igrejas que faz tudo ao contrário do que o Senhor Jesus ordenou. Aí você descobriu? O que você está ouvindo mesmo aí de cima desse púlpito? Desses altar? Você está ouvindo? Homens em pecado e Deus não fala na boca desses homens. Não fala. Porque Deus diz que da mesma mina não jorra água limpa e água suja. Então dá uma olhada. Você entra dentro de uma igreja que manda você pegar um carnezinho. Jesus não quer holocausto. Ele disse, não quero holocausto, e sim misericórdia e conhecimento de Deus. De graça recebei, de graça dai. Aí você entra numa igreja dessa que tem comércio. E engana o povo. Com comércio, com campanha disso. Vale do Sal, campanha das portas. Campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Campanha da fogueirinha. Campanha do Yom Kippur. Põe véu na cabeça, rebatiza os outros. Mente no dízimo e nas ofertas. Você está ouvindo a palavra de Deus em cima desse púlpito? Se o próprio Deus disse que não pode tirar um i ou uma vírgula da Bíblia? Que não terá teu nome escrito no livro da vida? Então, até para ouvir a palavra de Deus, amado, Deus te deu livre-arbítrio para você escolher o lugar que você vai. Você tem que escolher, querido. Você entrou numa igreja que tem essa falação de língua e o povo roda, entra naqueles transmilique e cai pro chão. Ministério de dança. Tem comércio aí dentro. Então Deus te deu o livre-arbítrio. Para quê? Para você ver isso, querido. Para você não virar um idólatra. Anda atrás de pregador de heresia destruidora, que está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Querido, o segredo para você ser abençoado, ser obediente a Deus pela Bíblia, amado. O próprio Senhor Jesus fala assim, para essas igrejas brasileiras, porque eu ainda não estou lá fora. A hora que Deus me levar lá fora, eu vou pregar a mesma coisa. A verdade nada mais que a verdade. Ainda que me arranque a cabeça fora. Eu vou pregar a verdade, em nome de Jesus, para honrar o nome do Senhor Jesus e a Bíblia Sagrada, a qual liberta, prospera, restaura, salva, é a palavra de Deus. Então eu vou pregar. Então presta atenção. O próprio Senhor Jesus, porque a palavra é Deus, disse assim, rogo-vos, irmãos, que anotei bens, que aqueles que provocam divisões e escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendeste. O próprio Senhor Jesus fala que é a palavra. Apartai-vos desses tais. Romanos 16, versículo 17. No versículo 18, amado, ele fala assim, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonja engana o coração dos incautos. Engana o coração dos incautos. O que engana não é palavra de Deus. Então aí dentro não tem a palavra. Você descobriu agora? E com palavras e lisonja, engana o coração dos incautos. Então está enganando com o quê? O que está saindo de trás desse púlpito? Não é a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela não nasce no meio de pessoa perversa. Não, querido. O próprio Deus disse, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não se assenta com os ímpios. E você entrando numa igreja que rebatiza, uma igreja que não ensina
a verdade sobre dízimo e oferta e pede coleta. Uma igreja que rebatize um irmãozinho que já foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que pede fogueirinha. Faz você acreditar em manto. Faz você acreditar em fitinha. Copinho d'água. Faz você pegar um carnezinho. Outra igreja como a Igreja da Graça, que não permite que o pastor pregue a palavra de Deus. Tem que pregar a palavra que o missionário deixou na tela do computador. Você entra nessas igrejas que tem ministério de dança. Querido, é isso aí que ele está falando. Nesse lugar não tem a palavra. Por que ele disse? Porque se estáis com suaves palavras, e lisonja e engana o coração dos incautos. Aí você vê o resultado na tua vida. Uma família aí que está em cima da terra, das vezes, há muitos anos, essa família não prospera. Aí entra adultério dentro da família, entra doença, entra o câncer, entra desemprego, entra ódio, entra mágoa, briga, contenda. Por quê? Porque essa palavra é destruidora que você ouviu até hoje. Quem disse isso? O Senhor Jesus. A palavra é o Senhor Jesus. Romanos 16, versículo 17 e 18. Porque ele está falando, porque se estáis, não serve a Cristo Jesus. E com suaves palavras e lisonja, palavras e lisonja, e engana o coração dos incautos. Então o que você está ouvindo numa igreja que rebatiza alguém, aí não é a palavra de Deus. Porque o próprio Deus diz que é um só batismo, um só Senhor, uma só fé. Então o que ele está falando? Esses tais aí, com palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Ele lê a Bíblia e na hora da exortação, exorta o que agrada a organização dessa seita, dessa igreja imunda. Então, querido irmão, querida irmã, para evitar, para se proteger, para ser curado, para prosperar, o que nós temos que fazer? Isso aqui que o Senhor Jesus ensinou, Lucas, capítulo 22, no versículo 46, Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entrei em tentação. Então Jesus está falando para você que está me ouvindo nesse momento, falando para mim e para você, para tua família, para minha família, falando para a nação: orai, sem cessar, levanta, ora, para que não entrei em tentação. Quer dizer, levanta, ora, invoca meu nome, se santifica, se purifica. Amado, esse é o segredo para você prosperar, ter família abençoada, trabalho abençoado, ter uma vida verdadeira. A hora que você levantar a mão para o céu assim, você vai saber que Deus está olhando a tua mão, ouvindo a tua oração, mas não anda no conselho de ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores. Querido, então lembra bem? Amanhã, às 8 horas da manhã, amanhã quinta-feira, estarei no monte. Às 19h30, vou estar nesse altar, trazendo a palavra, se assim for da vontade de Deus, pela infinita misericórdia. Eu vou no monte, vou entregar para Deus os seus pedidos, e vou pedir para Ele: Pai, traz a palavra, meu Pai. A palavra que só o Senhor sabe o que nós precisamos. Então, querido irmão, querida irmã, amanhã, Rua José Jorge de Freitas, 341, bairro Manuel Pena, cidade de Ribeirão Preto. Amanhã é feriado, querido. Venha de longe, venha de perto, venha ouvir a verdadeira palavra de Deus. Venha junto adorar a Deus verdadeiramente, sem malícia, sem mal intenção. Querido, você sabia que 80% das igrejas brasileiras, eu estou falando em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jeová, amado, 80% das igrejas tem malícia. Quando o povo vem para a igreja, eles têm duplo sentido. Eles não estão pensando em salvar a alma,
Eles não estão pensando em ganhar alma para Jesus, não tem um pingo de amor com você. Estão interessados na tua presença dentro da igreja, estão interessados em dinheiro, em bens materiais, para eles poderem se manter no alto escalão do poder do homem. E Jesus disse o quê? Eu não habito em templo feito por mão de homem. Querido, aprende isso, amado irmão. Por isso que as igrejas não falam do pecado. Não. Você pode notar que as igrejas só falam a palavra, fala sobre prosperidade, sobre cura, e todo mundo lá, glória a Deus, aleluia, e louvor, e mais campanha disso, campanha daquilo, e não te ensina a verdade. E no final, teu dinheiro tem que ficar ali. O teu tempo, você perde tempo entrando nesse lugar e vai embora para casa sem ser abençoado. Porque Deus não habita aonde o culto tem que ter ordem e decência. Tem que ter zelo. Não pode ter comércio, pedição de dinheiro. Tem que falar do pecado, da prostituição, da sensualidade. Tem que falar do gay, da lésbica. Tem que falar do espiritismo. Tem que falar das obras satânicas que destrói família. Pode notar que isso eles não falam. Então, amado irmão e amada irmã, por que não fala? Para não te chatear. E você não sendo chateado, você bate no peito e fala, nossa, a nossa igreja é grande. Igual um dia uma irmãzinha falou para mim assim, Azim, ó, nós temos prédio próprio. Tadinho, ô pai amado. Peço tanto pro meu pai celestial, ter misericórdia das minhas irmãs, do meu irmão, das minhas tias, dos meus primos, peço do meus sobrinhos, dos meus cunhados, do meu sogro, da minha sogra. Amado, ajuda eu a orar para a minha família. Ajuda. Porque, olha, dá dó, querido. Você precisa de ver a inocência, amado irmão. Aí que eu mostro para vocês o que Satanás faz nessa terra. O principado, potestade, demônios. Dá uma olhada, por exemplo. Você acha que é um demônio fraquinho que domina a Rede Globo? Não, amado irmão. Principado, querido. Dá uma olhada, por exemplo, o que domina essas igrejas que faz fogueirinha, rebatiza, concorda com o aborto. Amado, isso é principado, príncipe das trevas, amado irmão. Amado, um dia eu quero pregar sobre isso para ensinar a nação o poder de Satanás na terra. Que muitos até acreditam que todo milagre é Deus que faz. Tem irmãozinhos aí, eu falo irmãozinho todo mundo, né? Tem pessoa que acha que todo milagre é Deus que faz. Toda prosperidade é Deus. Querido, você vê a inocência, amado irmão. Para você ver a inocência. Querido, então eu estou te convidando. Deixa de ser bobo, querido irmão. Deixa de ser enganado dentro desse lugar. Pastor Laudelino, mas aqui na minha cidade não tem uma igreja que prega a verdade. Então fica na tua casa. Chama o vizinho da direita, o da esquerda, o da frente e do fundo. Passa a mão na Bíblia com todo respeito, todo temor. Alguém vai saber ler. Começa lendo em Mateus. Lê nem se for um versículo. Invoca o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor, adora o Senhor, amado irmão. Faz o Pai Nosso, isso tudo, ó, em 15 minutos. Não precisa mais do que 15, 20 minutos, querido. Tudo isso, cada um vai para sua casa aí. Pronto, é isso aí que é servir a Deus. É isso aí. É melhor do que ser roubado, enganado dentro desses templos maçônicos, templos de mentira, dessa seita maligna, e você entra ano e sai ano, não é abençoado e ainda está brincando com a palavra de Deus. Não brinca mais não, querido. Faça isso. Então Jesus disse, orai para que não entreis em tentação. Então amanhã eu vou estar orando, à meia-noite nós vamos estar orando, vou convidar você, amado irmão e amada irmã, para orar agora à meia-noite, orar às 3 da manhã, e amanhã às 8 horas da manhã já estou em cima daquele monte, glorificando, adorando esse Deus maravilhoso que Ele nos ensinou a subir no monte e orar. Mas você não precisa, se você não quiser. Ora aí da tua casa. E à noite vem aqui, nesse altar. Coloca a mão no teu altar. Vem nesse altar e faz um pedido para o Senhor Jesus. Para você saber
se ainda existe homem de Deus nessa terra ou não existe. Venha, querido, você que é viciado em droga, você que é viciado em prostituição, você que tem uma doença incurável, você que tem problema no casamento, você que tem problema espiritual, amado, você que tem problema sentimental, você que tem uma doença crônica, venha amanhã, não fala nada com ninguém, chega nesse altar, amado irmão, põe a mão nesse altar e apresenta a tua vida para Jesus nesse altar. Dobra a mão aqui, põe a mão, dobra o joelho aqui, ó. Bota a mão nesse altar e apresenta a tua situação para Deus, como o rei Ezequias fez. Apresentou a carta do inimigo que queria matar ele e a nação. Ezequias levou a carta e pôs no altar. Vem amanhã, querido. A tua carta é o teu pensamento, o teu coração. Põe a tua mão nesse altar e apresenta para Deus a tua calamidade, o teu sofrimento. Apresenta para o Senhor, para você ver se ainda há homem de Deus nessa terra ou não. Querido, vou passar amanhã o dia em santidade, buscando a palavra do Senhor, adorando esse Deus maravilhoso, o qual me tirou da lama, me tirou da vergonha, me tirou do opróbio, para que hoje eu seja esse homem feliz, um homem de 56 anos, feliz em tudo que eu faço, amado irmão, porque tudo que eu faço é para glorificar Deus. Querido, vem amanhã, Rua José Jorge de Freitas, 341, às 19h30, venha de longe, venha de perto, venha nesse altar, apresenta a tua vida, tua situação nesse altar para Deus. Só você e Deus, você vai saber se ainda há homem de Deus nessa terra ou não. Querido, que Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe a tua vida. Vamos orar agora à meia-noite, vamos orar às 3h da manhã, e amanhã eu vou estar o dia todo em oração, em comunhão, em santidade, para poder às 19h30, a hora que você pisar nessa igreja, você sentir a presença do Senhor Jesus, sentir a presença do Espírito Santo, para que o nome dele venha a ser exaltado e glorificado na tua vitória. Amém? Querido irmão, querida irmã, Deus te abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.